Nossa temática de hoje é tratarmos sobre a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quem foi Jesus Cristo? O que ele representa para você, na sua vida, na nossa vida, para todos nós, a humanidade? Jesus deve representar para todos a humanidade o modelo e o guia de perfeição que Deus ofereceu aos homens para a nossa redenção espiritual, para a nossa resignação espiritual, para a nossa libertação, para o nosso crescimento espiritual. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, foi formulada a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de guia e de modelo? Responderam os Espíritos: vede Jesus. Jesus é modelo e guia de perfeição. Modelo é para nós podermos imitá-lo. E ao imitar Jesus, certamente, sendo ele o guia, ele é a direção, ele é o caminho por todos nós a segui-lo. Então Jesus, ele é guia de perfeição. Ele é modelo por todos nós a imitá-lo em sua perfeição. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no começo com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que fez, não fez sem ele. Ele estava, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas. E as trevas não a compreenderam. E o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, qual a que o Filho único havia de receber do Pai. E ele, digo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Nessa passagem de João capítulo 1, João comenta que no princípio era Verbo. E este Verbo era Deus. Ele aqui falou que, de certa forma, num artigo indefinido. Porque se eu tivesse dito era o Deus ou o próprio Deus, aí seria uma contradição. Mas como ele colocou que Jesus era Deus, não usando o artigo definido, então, na verdade, Deus foi colocado aqui como sendo co-criador em plano maior. Assim como eu e todos vocês também são co-criadores em plano menor. Por isso, porque só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousa o destino do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Então, quer dizer, Jesus não passou aqui na Terra, ele não trilhou a caminhada que eu estou trilhando, que vocês também estão passando. Somente Jesus teve a sua caminhada em outros orbes, em outros momentos da eternidade, certamente em outras partes do universo, não na Terra, porque ele é um dos construtores do planeta Terra. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade, da misericórdia, da justiça, enfim, todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que é Deus, nosso Pai, em cujas mãos conserva as redes diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução dos problemas decisivos na organização e da direção de nosso sistema, somente por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos por nós. A primeira vez verificou-se quando a Terra, o orbe terrestre, se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço
as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida da matéria em ignição no planeta. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nasceu de uma mulher, e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. Essa fala é de Paulo de Tarso aos Gálatas, capítulo 4, versículo 10. Mas a plenitude dos tempos, não sabemos em que tempo, por isso que foi colocado em termos de plenitude, quer dizer, no tempo pleno, quer dizer, na condição de um momento da eternidade, certo? Deus enviou seu Filho, e através de uma mulher grávida, e ele nasceu submetido às leis divinas, às leis físicas, às leis biológicas, às leis químicas, às leis físicas, enfim, às leis gerais. É porque o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis, uma virgem ficará grávida, e ela parirá um filho, que será chamado o seu nome, Emanuel. É a profecia de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Emanuel aqui, na versão comum, quer dizer, Deus conosco. Então aqui nós temos uma profecia de Isaías, dizendo que haveria um sinal, e que uma grávida ficaria, realmente, pariria um filho. É porque o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis, uma virgem ficará grávida, e ela parirá um filho, e será chamado o seu nome, Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então essa é uma posição do profeta Isaías, dizendo realmente da vinda do Messias, o Cristo. Aí vem Lucas, no capítulo 2, versículo 10, dizendo: não temais, porque eis aqui que eu vos trago novas e grandes alegrias, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, é o Cristo, o Senhor. Quer dizer, esse vos nasceu hoje, está dizendo que a situação de Jesus nascer é atemporal. É o momento em que ele nasce para você, é o momento em que ele nasce para nós. Esse é o momento que diz aqui Lucas, vos nasceu hoje. Então, esse hoje é uma situação atemporal, quer dizer, é que é o momento em que Jesus nasce para você. É esse momento que realmente não importa na escala do tempo, mas é o momento que você descobre ele, é o momento que você identifica ele em você, como diz Paulo de Tarso. Já não sou mais eu mais quem vivo, mas ele é quem vive em mim. Então, esse é o momento de você poder descobrir Jesus em você mesmo. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e para que tenham abundância. Quer dizer, muita vida, uma vida plena de saúde, de paz, de felicidade. Então, ele veio para que nós pudéssemos ter realmente essa vida abundante. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso que disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Por isso, Jesus coloca como sendo, quer dizer, a luz que ilumina a nossa caminhada evolutiva. Porque Jesus esclarece para nós, traz o conhecimento para todos nós, da caminhada a ser feita por todos nós, individualmente. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, essa fome é a fome espiritual. Essa sede é a sede de realmente de viver a justiça, que quer dizer o respeito ao direito do outro. E essa fome é justamente mitigar essa miséria espiritual da qual todos nós somos portadores. Por isso que ele é o pão da vida. Ele é o alimento espiritual, porque ele vem sustentar todas as almas. Assim que, se alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então vejamos nós que se alguém está com ele, certamente haverá de ser uma nova criatura. Porque para receber Jesus, descobri-lo em si mesmo, é preciso despir do homem velho e vestir o homem novo, da qual o tempo todo ele fala. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que seja morto, viverá. Olha só, vejam bem vocês. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Quer dizer, possamos acreditar nisso, que mesmo estando morto, acreditando nele, tendo a certeza da imortalidade da ele, nós jamais morreremos. Primeiro que a morte não existe. E Jesus, no Monte Tabor, ele dá o maior testemunho da sua imortalidade. Quando ali ele aparece para 3 apóstolos e discípulos. E ali, diante deles, se apresenta, figura diante de Jesus e dos apóstolos. Qual o significado de nascimento, paixão e ressurreição de Jesus Cristo para todos nós? Então, quer dizer, qual o significado do nascimento de Jesus para mim, para vocês, amigos? O nascimento de Jesus Cristo, para todos nós da humanidade, deve significar a esperança de dias melhores. Deve significar a nossa redenção espiritual, a oportunidade de crescimento espiritual, vida em abundância, fé no futuro, que nós possamos nos resignarmos em nossas atitudes, ressignificá-las, porque o nascimento de Jesus, a sua vinda até nós, representa essa grande possibilidade da libertação de toda a humanidade, quando o seu legado foi trazido a todos nós. Ele é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra de misericórdia, é a eterna palavra de ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, ele é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, por todos nós seguirmos. Foi por isso que foi oferecido por Deus aos homens como sendo o tipo mais perfeito para servir de guia e de modelo. A paixão e a morte de Jesus Cristo significa para todos a humanidade a maior prova de amor e misericórdia de Deus para conosco, quando Deus envia o seu Filho para nos trazer a mensagem da nossa libertação espiritual. Para com seus filhos, pois Jesus Cristo nos legou toda a sua trajetória da nossa libertação espiritual. Ele sofreu todas as humilhações, os deboches, todas as crueldades humanas pelos homens daquela época, dando sua vida por todos nós. Aí está a maior prova de amor incondicional de Jesus para com todos os seus irmãos de caminhada evolutiva. Ele morreu por amor a toda a humanidade. Ele padeceu entre os homens pelas calúnias, pelas difamações, pelos espancamentos, pelas maiores covardias, por amor a toda a humanidade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ele disse ainda: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo.
todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre o que, ao contrário, entretanto, faz depender de uma condição da sua assistência e a felicidade que ele promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo é justamente a observação dessa lei. Mas esse jugo, ele é leve e a lei é suave, porque apenas impõe o quê? Impõe como dever o amor e a caridade, mais nada. Então, nisso tudo fica mais fácil para nós, porque esta lei, esse jugo, sendo leve e a lei suave, ela só exige de nós o amor, a prática do amor através da caridade, para mais nada. Nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida que as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitigue o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o modelo, ele é o guia de perfeição por todos nós seguiu em toda a trajetória. O que a Páscoa realmente significa? Porque nós vivemos esse período que é uma comemoração da cristandade. O que vem a ver então a ser a Páscoa? A Páscoa é uma festa da cristandade ocorrida no domingo pós a primeira lua cheia do equinócio da primavera, lá no hemisfério norte, e outono no hemisfério sul. Uma data móvel, sempre entre os dias 22 de março a 25 de abril, quando os cristãos comemoram a ressurreição de Jesus Cristo 3 dias após a sua morte. A Páscoa, a palavra significa Pesach, quer dizer passar além. Na tradução hebraica, quer dizer passar por alto. Na Páscoa cristã, significa passagem para a vida nova, para Jesus Cristo, depois de sua morte. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Então, é a maior prova de que a morte não existe. Uma vez morto o corpo físico, todos nós ressurgiremos no mundo espiritual, assim como Jesus também. Então, esse momento da Páscoa cristã é a Páscoa em que comemora realmente esse momento 3 dias depois da morte dele. Ele reaparece, ele ressurge com o seu perispírito. Como diz algumas religiões tradicionais, de corpo e alma. Mas de alma sim, de corpo físico não, mas de corpo espiritual, chamado perispírito por nós espírita, conhecido. A Páscoa para os judeus, quer dizer, passar além, a tradução hebraica, passar por alto, é comemorada a conquista da liberdade pelos hebreus, que viviam como escravos no Egito, simbolizando o retorno à vida digna. Jesus comemora a Páscoa judaica na última ceia com seus apóstolos. Este fato ocorreu justamente na véspera da Páscoa, em que se comemorava pelos judeus naquela época. De acordo com a tradição, a primeira celebração da Pesach, quer dizer, da Páscoa, chamada Páscoa hebraica, ocorreu 3.500 anos atrás, quando, de acordo com o Torá, Deus enviou as 10 pragas do Egito sobre o povo egípcio. Antes da 10ª praga, o profeta Moisés, ele foi instruído a pedir para que cada família hebreia, quer dizer, os hebreus, sacrificasse um cordeiro e molhasse os umbrais da porta em cima, certo? Com o sangue desse cordeiro, para que não fossem acometidos pela morte de seus primogênitos, porque o anjo passaria de madrugada com a sua espada, matando todos os filhos primogênitos dos hebreus,
quer dizer, de todos aqueles que viviam ali no império ali do Egito. Inclusive, essa raça hebreia, da qual Moisés orientou, né, para poder matar o cordeiro, pegar seu sangue e pintar a soleira da porta em cima, para que fosse identificado que ali morava um hebreu, né, e que deveria ser assim, protegido da morte que ceifaria por esse anjo carregando uma espada. Chegada a noite, então, os hebreus comemoram a carne do cordeiro, comendo ela com ervas e com, digamos assim, com sementes, né? À meia-noite, um anjo enviado por Deus, então, segundo a tradição, teria ferindo de morte todos aqueles primogênitos egípcios, desde os primogênitos dos animais até mesmo os primogênitos da casa do faraó. Então o faraó, temendo a ira divina, ele aceitou liberar o povo de Israel, a raça hebreia, para a adoração no deserto, a que levou ao êxodo. Nesse êxodo, em outro momento, os judeus comemoram também a travessia pelo Mar Vermelho, quando o povo, liberado por Moisés, passou da escravidão do Egito para a libertação para a terra prometida. Aqui também é chamada de Páscoa, quer dizer, a passagem através do mar para o outro lado do mar, quer dizer, a passagem da escravidão para a libertação espiritual. Então, os cristãos comemoram a Páscoa, no sentido mais metafísico. Na Páscoa cristã, essa representa esse momento dessa passagem, então, pela morte do corpo físico de Jesus e a ressurreição da alma, quer dizer, do próprio, em espírito, com o seu perispírito, o seu corpo espiritual, como diz o Paulo de Tarso. Na Páscoa cristã se comemora a passagem de Jesus Cristo, da morte do seu corpo físico e a ressurreição do seu corpo espiritual, no mundo espiritual, 3 dias depois do seu corpo corruptível físico tenha morrido. Jesus reaparece, não com o seu corpo de carne, como acreditava e como acreditam muitas religiões tradicionais, mas com o seu perispírito. Ali é vida nova, é esperanças para um mundo melhor, pois sua morte significa a redenção de toda a humanidade. E assim, se quiserem, bastando redimir-se. Ele não veio para salvar ninguém, ele veio para libertar todos. Estando nós redimidos e resignados, certamente nós estaremos libertos das dores, sofrimento e da completa ignorância. Muito antes de ser considerada a festa da ressurreição do Cristo, a Páscoa, ela anuncia o fim do inverno no hemisfério norte e a chegada da primavera. Mas a Páscoa também apresentou outra passagem muito importante na América do Sul. É o fim do verão e o início do outono. Então, é um momento de trevas, é um momento de passagem de um período de trevas, de escuridão, para um momento de luz, um momento de libertação espiritual, através da luz espiritual. Isso muito antes de ser considerada uma das principais festas da cristandade. Quais são os signos da Páscoa? O ovo, o coelho, quais são os significados destes? De fato, para entender o significado da Páscoa cristã, necessário voltar um pouco no tempo, na Idade Média, e lembrar dos antigos povos pagãos europeus que nesta época do ano homenageavam Ostera, ou Esther, em inglês, Esther, quer dizer a Páscoa. Ostera ou Ostara é a deusa da primavera, que segura um ovo, né, em sua mão e observa um coelho, que é símbolo da fertilidade, pulando alegremente em redor dos seus pés. A deusa e o ovo que carrega são símbolo da chegada de uma nova vida. Ostera equivale na mitologia grega Persefone, na mitologia romana é Ceres. Esses antigos povos pagãos
comemoravam a chegada da primavera, decorando ovos. O próprio costume daquela época em decorar para dar de presente na Páscoa surgiu na Inglaterra no século X, durante o reinado de Eduardo I, do qual tinha o hábito de banhar ovos em ouro e ofertar aos seus amigos e aliados. Para que o ovo de Páscoa? Para que serve? O ovo é um desses símbolos que praticamente explica-se por si mesmo e contém o germe, o fruto da vida, que representa o nascimento, o renascimento, a renovação e a criação cíclica. De um modo simples, podemos dizer que é símbolo da vida. Os celtas, os gregos, os egípcios, os fenícios, os chineses e muitas outras culturas e civilizações acreditavam que o mundo havia nascido de um ovo. Na maioria das tradições, esse ovo cósmico aparece depois num período de quê? De caos. Coelhos, nós sabemos que não colocam ovos, não botam ovos. Isso é fato. A tradição do coelho na Páscoa foi trazida da América por imigrantes alemães no meados de 1700. O coelhinho visitava as crianças, escondendo os ovos coloridos que elas teriam de encontrar no dia de amanhã, quer dizer, no dia da Páscoa. No Antigo Egito, o coelho simbolizava o nascimento e a nova vida. Alguns povos da antiguidade o consideravam um símbolo da lua. É possível que ele tenha tornado o símbolo pascal, devido ao fato da lua determinar a data da Páscoa, quer dizer, após a primeira noite da lua cheia. Né? Mas o certo mesmo é que a origem da imagem do coelho na Páscoa está justamente na ideia da fertilidade de que os coelhos possuem. Geram grandes ninhadas. Assim, os coelhos são vistos como símbolos de renovação. É o início de uma nova vida, em união com o mito dos ovos da Páscoa. O coelho da Páscoa representa a renovação de uma vida que trará boas e novos e melhores dias, segundo as tradições. Os espíritas, eles comemoram também a Páscoa cristã, embora nós somos cristãos, mas a doutrina espírita ela é isenta de rituais, de dogmas, de qualquer simbologia. Nós não temos o hábito de comemorações sequer. Nós respeitamos sim todos aqueles que ainda estão presos a essas celebrações, a essas simbologias, a essas práticas mágicas, a essas culturas relegadas de um passado muito longínquo. A morte e a paixão de Jesus, para nós espíritas, é um acontecimento passado, que para nós não merece ser comemorado, certo? Embora, às vezes, nós relembramos, mas a gente não comemora esse momento trágico, esse momento triste da qual Jesus foi sacrificado, ele foi morto, ele foi assassinado por nós mesmos. Para nós espíritas, vendo Jesus redivivo, nós já o descemos ele da cruz. Ele não está mais no madeiro, pregado ali na cruz. Nós o procuramos dentro de nós mesmos, em espírito e verdade, pois ele representa a nossa libertação espiritual. Ele deve estar dentro de nós, então devemos buscar o ele dentro de nós mesmos. Como dizia Paulo de Tarso, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não mais eu, mas Cristo, ele vive em mim. Quer dizer, já não sou eu mais quem vivo, ele é quem vive em mim. Então, Jesus para nós, ele é relembrado já descido da cruz, tá? Liberto, já de volta à sua realeza espiritual, e nós o temos ele vivo em espírito dentro de nós mesmos. Não estamos aqui criticando aqueles que ainda comemoram, né, e querem relembrar ele no madeiro, em todo o seu sofrimento, em o período da morte dele. Não, nós não comemoramos mais esse tempo de 2000 anos atrás. Indiferente de admitir ou não a comemoração da Páscoa dos cristãos,
o que devemos fazer nessa passagem simbolizada pela Páscoa. Então, quer dizer, tanto nós espíritas, protestantes, católicos, budistas, quer dizer, ateus, o que é que nós realmente podemos fazer nesse dia? Eu acredito que a Páscoa é a oportunidade de vida nova, que tomada de atitudes novas, além da nossa redenção, acima de tudo, da nossa resignação espiritual, que é a ressignificação do nosso modo de pensar, nosso modo de viver, de agir em relação aos nossos semelhantes, é buscar a reconciliação com aqueles a quem nós estamos brigados, indiferentes. É o momento do auto-perdão, é o momento de você buscar aquela pessoa a quem você guarda uma animosidade e reatar com ele o laço afetivo. É você se auto-perdoar. É principalmente no reduto doméstico, no lar, com aqueles a que ali vivem, quem sabe com o marido ou esposa, com os filhos, que estamos aqui distante um com o outro. É um bom momento para nós presentearmos um ou outro com a nossa reconciliação, começarmos vida nova, restabelecermos a paz no lar, a harmonia no lar, passando da condição de ira, de ódio, de rancores, para um gesto de amor, um gesto de auto-perdão, um gesto de indulgência para com a imperfeição do outro. Começarmos a viver a verdadeira caridade, no dizer de Paulo de Tarso. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver a caridade, eu serei como bronze que ressoa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom das profecias, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando eu tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se eu não tiver a caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver a caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade era paciente, a caridade era branda e benfazeja, a caridade não é invejosa, ela não é temerária, ela não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. A caridade tudo suporta, a caridade tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade, essas três coisas agora, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, meus amigos, essa Páscoa, então, nós devemos, então, viver a caridade. Isso, essa parte do amor, começando aí, dentro de casa, que é o nosso rito doméstico, aonde está o nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós. Que nós, nessa Páscoa, nesse momento da Páscoa, nós possamos realmente de nos reencontrarmos conosco mesmo. E aí, nessa atitude de reconciliação com o nosso semelhante, vida nova, vida de esperança. Descobrir que dentro de nós, a presença de Deus, a presença de Jesus, nesse presente momento. Que tenhamos todos nós uma feliz transição de uma vida de sofrimento, de lutas, para uma vida de uma plena felicidade. Muita paz, muita luz, muito amor na vida de todos vocês. Obrigado.